Senhor Deus, estamos na Tua doce presença por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e queremos Te agradecer pela feliz oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, depois de uma noite que o Senhor nos deu. Louvamos o Senhor pela noite, porque pudemos dormir, acordar, e o Senhor nos sustentou. Agora abençoa, Pai, a exposição deste assunto durante a Escola Bíblica Dominical. Permita que haja progresso, permita que haja ensinamento, que a nossa mente possa compreender bem como nós devemos já trabalhar os nossos pensamentos. Venha abençoar a cada irmão que está presente, permita que ele compreenda tudo e saia daqui convicto de que o Senhor está nos transmitindo algo poderoso para a nossa vida espiritual. Abençoa também os infantes que estarão nas suas salinhas e permita que a escola dominical seja um trabalho por excelência, um trabalho abençoado, um trabalho onde haja fome de aprender. Desperta em cada crente o desejo, a fome de aprender a Tua palavra mais e mais, para sermos crentes melhores diante do Senhor, não diante dos nossos irmãos, mas diante do Senhor. Crentes abençoados, crentes convictos, crentes sábios, crentes instruídos, fervorosos e dedicados. Fica conosco, nós te pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Pegue o seu boletim 12/19, 31 de março, já se foi um trimestre, o tempo continua numa velocidade incontável. Está passando, não dá para contar mais o tempo está passando muito rápido. Vamos estudar hoje sobre o texto bíblico, ou os textos bíblicos, né? Como de costume, eu vou ler o primeiro versículo, a igreja o segundo e assim sucessivamente. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Versículo 8 do capítulo 4, vamos ler juntos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Texto áureo. Verdade prática. Pensamento da semana de U.S. Anderson. Bom, o objetivo da nossa lição de hoje, o crente deverá entender a importância de controlar o pensamento, livrando-se dos que são maus e submetendo os demais ao governo de Deus. Amém? Tomem assento em nome de Jesus. Nós vamos estudar esta lição sobre o governo de Deus sobre os nossos pensamentos em duas partes. A rigor, seriam 3 partes, mas nós vamos simplificar o estudo, porque é muita informação, muita pesquisa. Agora, o que eu estou trazendo hoje para os irmãos, e nós vamos iniciar hoje, é de suma importância. Por que que nós estamos, ou escrevemos esta lição sobre o pensamento? A cada instante da minha vida, eu percebo algum ponto importante que eu preciso tratar, que eu preciso melhorar. Às vezes nós acordamos
e nos vêm pensamentos ruins. Quer por influência de sonhos, quer porque não dormimos bem, quer porque o dia anterior foi mal. E a gente então acaba acordando pensando mal. E é exatamente, você estraga todo o seu dia por conta desses maus pensamentos que lhe vieram pela manhã. Então eu comecei a exercitar o acordar pela manhã quando vem um pensamento ruim, ainda que seja influenciado por algum sonho, eu já tiro aquele pensamento. Eu já consigo gerenciar os meus pensamentos, porque os pensamentos eles não nascem de dentro de você. Ou melhor, eles não nascem do acaso. Você está aqui, aí depois você começa a pensar em alguma coisa. Não. Tudo que formou você até hoje, que você tem de dados dentro de você, de informação, seja visão, seja acontecimento, seja até mesmo pelo inconsciente. Por exemplo, nós estamos conversando aqui e está havendo alguns sons externos. E esses sons externos, você não está captando com a tua memória consciente. Mas com a tua memória inconsciente, que são sons abaixo de 16 decibéis, você está captando esses sons. Esses sons podem influenciar você, podem te permitir sonhar alguma coisa. E a gente tem essa percepção e mais alguns outros fatores vão formar os pensamentos, porque você não vai pensar numa coisa que você nunca viu. Se vocês quiserem um exemplo, eu poderia perguntar aqui se alguém já pensou no planeta Marte. Como é lá dentro? Você já pensou? Porque você não tem nem noção do que é ser. A gente tem uma noção do céu a partir das informações que a gente lê na Bíblia. Mas você não, planeta Marte, como é que é o planeta Marte? Aí você fica pensando, vou pensar no planeta Marte. Você não consegue, porque você nunca teve informação dele, ou melhor, você viu algum filme, alguma coisa, isso possa te dar alguns lampejos, mas você não vai formar um pensamento em cima de uma coisa que você nunca viu. Então, é importante que a gente comece a tratar o nosso pensamento. Por quê? Porque ele é a base das nossas ações e das nossas reações. Se você deixar para tratar as suas ações, é muito mais complicado. Por que o texto, o texto áureo, diz assim: abomináveis são para o Senhor os pensamentos dos maus? Porque os maus só pensam nos maus, então já são abomináveis. O que é uma coisa abominável para Deus? Recusável, uma coisa asquerosa, uma coisa nojenta. Deus tem nojo dos pensamentos maus. E nós, às vezes, não damos importância ao que nós pensamos. Não podemos e não devemos, ficar dizendo que o homem é o que pensa. Esse pensamento é de Buda. Eu não posso acreditar nesse pensamento. Eu não comungo desse pensamento. O homem é o que pensa. Ainda que possa conter alguma verdade nesse pensamento, eu o desprezo por conta da origem desse pensamento. Na verdade, é um conjunto de coisas que nos forma, não um pensamento. Muita gente pega o texto de Provérbios e interpreta ele equivocadamente. O homem é o que ele imagina. Ali você tem que entender o contexto, eu não vou explicar isso agora, vou deixar para a segunda aula. Ali você precisa entender o que Salomão está dizendo, não tem nada a ver com a nossa vida diária. Então a gente fica pegando filosofias de Buda e de outros até, e achando que isso é versículo bíblico. O homem é o que pensa. Eu refuto essa ideia, até porque Jung vai discordar disso, Descartes vai concordar disso, e outros grandes autores também, que é um conjunto de fatores que formam a gente, não é só o que você pensa. Então, quem dizia isso, vocês já ouviram até pastores, eu mesmo consultei o Google e vi muitas mensagens de pastores, o homem é o que pensa. Não é assim, não entra nesse campo, porque isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia. E, ademais, se tivesse escrito, ou se está, como está lá em Provérbios, você não pode formar uma doutrina com base em um texto isolado da Bíblia, porque isso é contra a própria lei da hermenêutica, que diz: interprete a Escritura com
Escritura. Então, vamos abolir dos nossos pensamentos, da nossa mente, essa expressão, o homem é o que pensa. Não acreditem nisso. Quem está dizendo isso para vocês é o pastor Paulo Afonso Generoso, que pesquisou sobre esse texto, essa expressão, vi que a autoria, pode entrar no Google aí, é de Buda, e nós não queremos tomar isso, porque senão, tem gente também que só pensa bem, então ele seria uma pessoa maravilhosa. E quantas pessoas que só pensam bem e estão fazendo atrocidades aí nesse planeta? Então, eu entendo o que a Bíblia diz sobre o pensamento. Para mim, a maior autoridade, até sobre a questão do pensamento, é a Bíblia Sagrada. Um só, pelo menos, né? Alguém concordou aí. A Bíblia Sagrada. A Bíblia é nosso manual de regra, de fé e prática. O que a gente precisar consultar, consulte na Bíblia. Então, vamos lá, para a gente ganhar tempo. Certo autor escreveu o seguinte: o pensamento é o ensaio da ação. Eu não encontrei uma síntese do que é o pensamento, senão isso aqui. Esse autor foi muito feliz quando ele disse: o pensamento é o ensaio da ação. Quer dizer, o que você pensa é o que você fará. Por isso que a gente, às vezes, faz alguma coisa ruim, porque nós trabalhamos essa coisa ruim via pensamento. Nós pensamos nisso. Ainda que você não tenha trabalhado muito, mas você pensou. Você, por exemplo, você fala assim: se eu encontrar com aquela pessoa me falar isso, eu vou responder assim para ele. É assim ou não é? Aí você pensa nisso, aí você vai. Se encontrar com essa pessoa falou, você já programou o que você ia dizer. Por que você pensou dessa maneira? Por que você não pensou de outra? Para se eu encontrar com ele, eu vou dizer para ele isso, isso e isso. Aí quando você encontra, você já trabalhou. Aonde que começou o projeto? Aonde? Você não poderia ter pensado ao contrário? Eu vou pegar esse Novo Testamento, essa Bíblia, esse livro, esse CD. E se eu encontrar com ele, eu vou dar esse material para ele e vou falar de Jesus para ele. Por que a gente não pensa assim? Por que a gente pensa sempre em reagir no sentido de dar um revide? E aí o que acontece? Depois que você pensa, aquilo já ensaiou a sua ação. Vocês estão entendendo isso? Você vai chegar lá para a pessoa e vai fazer exatamente o que você pensou. Não, se eu for para a escola hoje, se eu encontrar com aquela garota, eu vou dizer isso e isso para ela. Por um acaso você encontra, você já entabulou tudo na sua mente que você vai dizer. Por que a gente não pensa o bem? Porque quando a gente pensa o mal, esse mal nutre a mente da gente de uma tal maneira que o inimigo aceita isso, gosta disso. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele influencia você sempre para o mal. E aí você cede aos maus pensamentos, aí você daqui a pouco está arranjando uma luta, um problema sério para a sua vida, porque você poderia ter evitado quando lá do pensamento. Então, o pensamento é o ensaio da ação. É o resumo mais importante que eu encontrei de pensamento. Ora, numa simples frase, o autor ressalta o poder do pensamento, porque ela é fundamental à gestão de quê? Da nossa vida. Por exemplo, os jovens, adolescentes, que começam a pensar numa profissão e começam a trabalhar em cima disso, ele tem uma inclinação para aquela função, eles começam a trabalhar naquilo, pensar naquilo, eles vão conquistar essa profissão. Porque eles começaram a trabalhar aqui, ó. O ensaio foi aqui. O ensaio não é aquilo do imediatismo das nossas ações. O ensaio, ele é entabulado no pensamento. A base de tudo é o pensamento. Se você pensar errado, você vai agir errado. Se você pensar bem, você vai agir bem. Portanto, ele está fundamentado, a ação, está fundamentada no pensamento, porque é o pensamento que faz a gestão da nossa vida. Você sempre pensa, a gente pode fazer até alguma coisa ato-reflexo pelo hábito, né? A gente cria hábitos, por exemplo, aí você pega a sua bolsa, nem pensou de pegar.
Você não é automático. Você também tem esse automático. Você chegou, botou um negócio ali e, de repente, está começando... Você faz muita coisa que a gente faz no automático, sim ou não? Mas o certo é que sempre nós pensamos, ainda mais se cremos que o nosso Deus deve exercer o governo de nossas vidas. Preste atenção, nós estamos tratando esse ano o governo de Deus sobre a nossa vida. Se a gente quer que Deus governe a nossa vida, Deus não vai gerenciar, governar, administrar, porque isso é papel seu. Deus pode governar os pensamentos bons. Você não pode pegar um pensamento mau para Deus governar, porque Deus não vai fazer isso. Aquele que se aproxima de Deus tem que chegar com o coração puro, coração limpo. Ademais, até os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso... Porque você vai para Deus e diz, Deus, eu te amo, mas seu pensamento está em outra coisa... Não adianta você querer enganar Deus. Deus é onisciente, Ele conhece a formação dos nossos pensamentos. Antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Você entende isso? Antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Então, assertiva pode parecer assaz meticulosa. Pode ser muito meticulosa, mas ao longo do estudo, nós vamos entender que devemos levar cativo todo o pensamento a Cristo, para que a posse da pessoa seja por inteiro, com ideias, motivos, desejos e decisões. Se Deus precisa e quer governar, se Deus... E eu vou dizer, vou até retificar o que eu disse, não é que precisa, Deus quer governar a nossa vida. Pode repetir isso comigo? Irmãos, e se tem uma coisa que é fundamental e indispensável, é Deus governar a nossa vida. Porque quando você anda na direção de Deus, você sabe que o que você vai tocar, o que você vai fazer, Deus vai autenticar. Lembra de Abraão, lá em Gênesis 13? Para onde você escolher, eu vou ao contrário. Porque o meu contrário... ainda que para você seja, para Deus é o centro da vontade dele. Aí você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Porém, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Olha que convicção que Abraão tinha da presença de Deus. Onde eu colocar o meu pé, Deus está comigo. Porque não pensam vocês, os senhores, que Deus trabalha como se fosse uma marionete. Você não é um robô. Deus não vai ficar pegando você assim, manipulando você. Não, não. Deus quer que você confie nele, de tal maneira que a sua direção de vida seja totalmente dele. Deus dirige os seus passos. Por isso que o salmista fala, guia meus passos. E ele ainda diz, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, algo mais próximo e algo mais distante, que é o farol alto. O farol alto serve para mais distante e o baixo para perto. Senhor, mesmo as coisas circunstanciais e as coisas bem distantes, eu quero que a sua palavra seja a minha base para a diretriz da minha vida, porque eu quero que o Senhor olhe para o meu presente e também olhe para o meu futuro. Eu, quando faço um retrospecto sobre a minha vida de jovem, eu vejo que Deus foi traçando o meu caminho. Muita coisa, e vou dizer uma verdade para vocês que eu estou percebendo, eu não sou psicólogo, embora eu tenha estudado psicoteologia com grandes professores, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Eu sou, por formação, eu sou contador por formação, eu sou professor dessa matéria por formação, eu sou advogado por formação, eu sou corretor por formação, eu sou administrador por formação, eu sou corretor de consórcio por formação, enfim, as minhas atividades não têm nada a ver com pastorado. Mas cada uma delas que eu fui traçando, Deus foi me conduzindo até Deus falar assim, agora você vai largar isso tudo, aí vai ser pastor, vai sofrer um pouquinho para você aprender, saber o que é bom. Então Deus me conduziu para cá. Então, pastor não é formado, pastor é chamado. Eu entendo que muitos lances
Inclusive, eu percebi uma coisa. Eu tenho sonhado muito de onde eu trabalhei 23 anos direto. 23 anos é uma existência, né, irmão? Eu tenho sonhado muito. Falei com a minha esposa, quase todos os dias eu estou sonhando lá com o diretor. Eu já marquei que eu vou lá visitar ele. Falei até com a minha esposa, nós vimos a quarta-feira, não pude ir. Eu vou ver se eu vou nessa semana visitá-lo, porque eu tenho sonhado muito com ele. E hoje eu sonhei com o sócio dele que já morreu. E eu, quando sonhei com o sócio dele que já morreu, que me trouxe muitos dissabores, mas todos aqueles dissabores que ele me produziu, me provocou, melhor dizendo, redundou na gente comprar esse prédio. Se ele não fizesse aquilo que ele fez, eu não teria comprado esse prédio aqui da igreja. E eu pude entender isso agora. Porque quando estava tudo bem, eu não tinha recursos para comprar. Quando nós compramos aqui, nós tínhamos R$800 em caixa. Pouco mais, R$800. Dava para comprar o quê? Nada. Nada. Então, ele, quando me mandou embora, o que ele não poderia fazer, mas ele fez, me mandou embora, e o sócio estava viajando, eu não tinha o que fazer senão aceitar, embora eu podia confrontá-lo, como eu fiz, juridicamente, mas eu tive que vir embora para casa. Por quê? Porque ele conseguiu uma liminar na Justiça Federal, afastando o sócio e assumindo a empresa. E eu, então, também tive que me afastar, porque ele, o sócio lá, sendo afastado da direção da empresa, o outro assumindo, ele me mandou embora, agora tinha autoridade para fazê-lo. Não teve problema, porque Deus, quando Deus está no controle, até o que de mal te acontece é porque Deus tem algum projeto nisso. Ele entra com uma ação contra mim para retomar meus bens todos, ele entra, me dá justa causa, fui mandado embora por justa causa. No final das contas, para encurtar, que você já conhece muito, muito bem essa história, quando o sócio me convida para retornar para a empresa, porque ele conseguiu reverter a situação, eu voltei. Quando eu voltei, o dinheiro que eu não tinha recebido durante 5 meses, o sócio me pagou. O meu amigo, que é meu amigo até hoje, ele me pagou aquele dinheiro. E foi com aquele dinheiro que nós demos o sinal para comprar esse prédio. E 30 dias depois, ele me financiou o restante e nós compramos e quitamos esse prédio, pagamos esse prédio. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, aquele mal que ele me fez não foi um mal. Eu interpretei como mal, mas se não fosse eu ser mandado embora, como é que eu juntaria em 1997 R$20 mil para comprar um prédio, para dar sinal para comprar um prédio? Como? Pois eu não tinha como juntar. Eu fui mandado embora e meu dinheiro ficou retido lá na empresa. Quando eu voltei, o sócio, não, eu vou te pagar todos os seus atrasados. Quando ele me pagou, eu saquei logo o cheque, porque pastor é pastor, mas não é besta. Vai que ele consiga uma liminar para suspender lá no banco. Eu paguei, peguei tudo em dinheiro e levei para casa. Botei numa caixa de sapatos, escondi, você já conhece essa história. Enfim, compramos isso. Ele me fez um mal. Você olha assim, poxa, mas o senhor passou Eu passei um perrengue danado. Vocês não têm noção do que você está andando na Presidente Vargas, vê um carro da Polícia Federal atrás de você, devagarzinho, você pensar que é com você. Tudo eu pensava que era comigo. Quando o advogado dizia, Paulo, sai daí agora, sai daí, que estão indo 2 oficiais de justiça aí para te citar, enquanto o Luiz não está aí, vão citar você. Eu saía correndo, juntava minha mala, saía correndo. Passei foram tantos sofrimentos, angústias, sabe? A ponto do filho dele querer me agredir na empresa. E veio para cima de mim, eu segurei minhas mãos para trás e disse, se você quiser me agredir, você vai me agredir. Todos os funcionários olhando, eu falei, pode me agredir que eu não vou reagir. Segurei minha mão com muita força, disse, pode me bater. E ele olhando para mim, me desacatando, me xingando com o dedo na minha cara assim. Não te conheço como nada, você não é nada, você é um Zé Mané, meu pai que é o dono disso, não sei o quê. Pode me agredir que eu não vou reagir. De fato eu não ia reagir, que eu pensei em não reagir. E eu, passando aquilo tudo, sofri muito, humilhação dele chegar na minha sala e dizer, sai daqui, senão eu vou quebrar isso tudo. E depois ainda dar tiro, pegar o revólver, dar 2 tiros para cima,
para mostrar que era, entrou na minha sala, meteu o pé na minha sala, arrebentou. Todo esse mal foi redundado em bem. Vocês estão hoje dentro de um templo que foi Deus que usou aquele homem, permitiu que aquele mal acontecesse. Não foi Deus que usou, né? Deus permitiu transformar um problema numa solução. Então, eu tenho até que agradecer a Deus, porque nós compramos esse prédio e não devemos R$1 a ninguém disso aqui. Você está disposto a pagar um preço? Não é verdade? Então, todo o pensamento, na última vez que eu já estava por cima, que nós fomos aprender uns bens dele, ele então disse que ia entrar na empresa e quebrar tudo. Eu chamei a polícia. A polícia chegou, e quando o policial entrou, falou assim: olha, ele está vindo aí, diz que vai quebrar tudo. Eu não vou fazer nada, até por respeito a ele. Falei: não, deixa comigo, se eu dou voz de prisão a ele, levo ele e tal. Ele entrou e foi direto para o jurídico, e eu me levantei para ir lá falar com ele. Quando eu me dirigi, ele disse: eu não quero falar com você, não te conheço como nada. Eu falei: senhor Antônio, eu quero falar com o senhor. Não te conheço, sai da minha frente. Eu não te conheço como nada, sai daqui. Não quero falar com você. Ele falou assim: mas eu quero falar com o senhor. Eu quero falar com o senhor, dá licença. Por favor, vem cá. Aí ele foi e sentou. Eu disse para ele assim: senhor Antônio, o senhor pensa que a gente está fazendo isso como represália ao senhor, mas não é não. Eu amo o senhor. Em Cristo Jesus, eu confesso, eu amo o senhor. E falei aquilo de coração. Aquilo matou o homem. Está vendo? É melhor do que você revidar. Você, quando diz assim, eu amo, você dizer para um cara brabo que eu te amo, o cara, você, pô, esse cara é doido. Ele foi, apagou assim: poxa, então vê o que você pode fazer por mim aí. Eu resolvi o problema dele, dei ordem lá para o oficial, pro nosso advogado, falar com o oficial de justiça para não fazer apreensão, ou fazer apreensão apenas no sentido de torná-lo fiel depositário, mas não retirar os bens, que foi a polícia e tudo para retirar o bem dele. E era um trabalho que ele tinha de manutenção de veículo, umas máquinas lá, e o oficial foi lá com ordem para tirar tudo, inclusive acompanhando a polícia. Eu disse: não, por favor, não retire nada e faça isso. Aí ele saiu calmo, ele já até morreu. Por sinal, hoje eu sonhei com ele. Eu sonhei com todo esse lance. Não assim no estilo que eu estou contando para vocês, mas que ele queria que eu saísse da empresa, queria que eu saísse da empresa, porque queria, e eu fugindo dele de dentro da empresa mesmo, isso no sonho de hoje. Quando eu falei até com o Terezinha, acordei com aquele negócio me perturbando a cabeça. Aí quando eu entrei numa sala, encontrei com ele. Quando eu encontrei com ele, ele chegou: você vai sair da empresa. Você vai sair da empresa. Daqui a pouco ele começou a diminuir, ele começou a olhar para mim, ele foi diminuindo, virou um escorpião. Aí eu, no sonho, isso foi um sonho. Aí quando virou um escorpião, eu chamei a secretária: olha aqui o que aconteceu com ele. Virou um escorpião. Aí eu já fiquei tranquilo. Aí eu falei assim: Deus, até isso, irmãos, eu creio que Deus está trabalhando na minha vida. Deus está me tirando dos traumas do passado. Sabe o que Deus está fazendo uma limpeza? Esses sonhos é um descarrego. Eu começo a sonhar assim: Deus está tirando isso tudo de mim, porque isso fica tudo registrado, todos esses fatos que acontecem, a gente fica na nossa mente, sim ou não? E tem gente com trauma, com complexo, cheio de problema por conta disso. Então, eu creio que o tratamento de Deus hoje comigo é me livrar dessas coisas, até via sonho, porque eu já acordei com outra visão, com outro pensamento. E eu não guardei nenhuma mágoa dele, pelo contrário, hoje eu estou aqui dizendo isso para vocês, publicamente, por sinal, que está sendo gravado, que se não fosse essa atitude dele, hoje a gente não tinha comprado esse prédio e Deus poderia providenciar um outro meio, mas eu não posso acreditar que como seria. Eu só sei que nós estamos no prédio comprado com muita dor e muito sacrifício e muito sofrimento. Mas a tudo isso nós fazemos o quê? Damos glórias a Ele. Você pode dar uma glória a Deus? Então, eu entendo que Deus comanda tudo, Deus controla a nossa vida, sim ou não? Você está reclamando de uma situação de Jacó lá, há 20 anos aqui, e depois? Porque o melhor, como disse Salomão, é o fim das coisas. Não é o início das coisas. Às vezes o início é péssimo, mas o final vai ser melhor. Você crê nisso? Vamos continuar aqui. Então, o que eu ia dizer aqui? Mudar os pensamentos, nós precisamos mudar o pensamento, e se a gente mudar os pensamentos, consequentemente, vigiando desde o início, a fonte que alimenta a mente, tanto naquilo que vemos, como naquilo que lemos, como naquilo que ouvimos, como naquilo que percebemos, como naquilo que raciocinamos e também com aquilo que imaginamos. Ou seja,
O que você lê, o que você ouve, o que você percebe, o que você raciocina, o que você imagina, podem formar base, vai alimentar a sua mente. Que o seu pensamento ele fica alojado na sua mente. Eu ia trazer um mapa de Tim LaHaye, mas eu vou trazer na próxima aula, vou mostrar aqui para vocês como é que está aqui na nossa cabeça. Onde está, onde está o coração e onde está a mente. Para a gente entender esse processo que não é muito fácil, mas usando alguns periódicos nós podemos entender. Mas lemos, ouvimos, percebemos, raciocinamos ou imaginamos. Então começa com o que vemos. O que vai formar, como dizia Descartes, o seu pensamento. Você vê, então você não, o seu pensamento não nasce assim de uma coisa que você nunca viu. Né? Você nunca viu. Você já viu vamos chamar aqui de saturniano, alguém já viu algum saturniano? Não, você nunca viu. Então você nem pensa nele. Você só vai pensar naquilo que você vê, daquilo que você lê, daquilo que você ouve, mesmo que seja através da sua memória inconsciente, daquilo que você percebe, daquilo que você raciocina, daquilo que você imagina. Muito bem. O que é pensamento? Nós vamos entrar numa área agora muito complicada. Seria tão bom que o doutor Fabrício pudesse nos ajudar nessa matéria, porque é complicado, hein? Complicado. O que é o pensamento? Então, quem vai definir isso é a neurociência, a psicologia e a filosofia tenta defini-lo. Então, vamos lá. As neurociências, psicologia, filosofia, tentam defini-lo a partir de várias perspectivas, pois é um fenômeno extremamente variado, complexo, com definições múltiplas e conexas. Isso é o que eu penso, porque eu li muitas definições de pensamento e elas, apesar de serem diferentes, elas são conexas. E eu entendi, diante do que eu estudei, do que eu li, que nós podemos definir o pensamento assim. Primeiro, do ponto de vista científico, é a transmissão química e elétrica de informações fisiológicas de comunicação entre neurônios do sistema nervoso central. Aonde fica o nosso centro do sistema nervoso? Aonde que fica? Fica aqui, ou fica na barriga, no pé, na mão? Ele fica aqui, ó. Ok? Fica aqui nessa região, centro do sistema nervoso. Você pegar uma agulha, furar ali, meu irmão, tu está lascado. Do ponto de vista, então, científico, é a transmissão química, porque ocorre um fenômeno químico que faz com que os nossos neurônios, ligados um ao outro, que um neurônio sozinho não consegue gerar pensamento, mas eles se conectam numa rapidez incrível, e nós temos milhões e milhões de neurônios para formar um pensamento. Pode ser entendido ainda como frases. O que é um pensamento? São frases, são ideias, são imagens que vão floreando a nossa mente. Tem hora que você entra num pseudo-desvaneio, você começa a pensar num monte de coisa. Já pensou? Eu fico às vezes pensando, eu sentado numa cadeira de balanço, passando a mão na cabeça dos meus trinetos, ao pôr do sol numa fazenda e contando as velhas histórias de um velho pastor. Fico pensando nisso, no meu fim de vida. Sentado na cadeira de balanço, vendo o sol se pôr, brincando com meus trisnetos, porque o trineto, antes do tataraneto, tem um trineto, né? Neto, bisneto, trineto e tataraneto, né? São 4 fases. Neto, bisneto, trineto e tataraneto. Eu já tenho motivo para ser bisavô, né? Minha neta já está com 29 anos. Uma moça estava no posto de gasolina e falou: moço, leve essa coisinha para sua netinha. Eu falei: minha senhora, minha netinha tem 29 anos. Então não dá mais para levar brinquedo para ela. Então, eu fico imaginando isso. Então é o quê? Frases, ideias, imagens, aquilo floreia a nossa mente, né? Terceiro, é um processo organizado de representação neural. Quando fala de neural, dos neurônios, que nós temos 100 milhões de neurônios, que formam um modelo mental para o planejamento, definição de estratégias,
previsões e soluções de problemas. Isso tudo acontece com vocês, com todos nós, né? Seja, ele é um processo organizado de representação neural que forma um modelo mental para seu planejamento. Você não planeja na sua mente? Sim ou não? Você não coloca na tua mente primeiro? Você vai fazer uma casa igual arquiteto. O arquiteto pensa na casa, ele fica pensando, vou fazer assim, 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 assim. Depois ele pega um papel, risca aquilo tudo. Daqui a pouco você olha para a casa, está lá perfeita, como ele imaginou, né? Como ele planejou. É a ideia mais concreta, é o arquiteto que planeja. Primeiro ele pensa, e Jesus falou isso. Primeiro você pensa, imagina, depois você executa. Então, todo projeto ele tem que ter pensamento, planejamento e execução. Repita comigo. Você pensa, você planeja. O que é planejar? Você faz chamado plano de metas. Você estabelece como é que você vai fazer aquilo. É a mesma coisa do templo aqui. Como é que a gente vai fazer certas coisas? Porque nós pegamos um templo, vamos dizer assim, velho, tivemos que reformar para fazer alguma coisa. Então você tem que pensar. E às vezes nós não podemos pensar com a cabeça do outro, nós temos que pensar com a nossa. Eu podia contratar um arquiteto para planejar tudo, mas de repente ele vai fazer um planejamento fora da nossa alçada financeira. Então deixa eu planejar de acordo com as nossas realidades. Então acontece isso. E quarto, é uma atividade mental organizada. Você nota que está tudo organizado, porque você forma o pensamento. Diga comigo, o pensamento é organizado. Ou seja, ele não entra assim, aquele monte de coisas embaralhadas, não. Ele vem organizado, com alto grau de liberdade. Aí que entra um aspecto teológico muito importante. Porque Deus não coíbe o seu pensamento. Deus não proíbe o seu pensamento. Deus não vai dizer para você, não, você anula esse pensamento, que eu vou botar um outro pensamento. Não, você tem liberdade, diga comigo, nós temos liberdade de pensar o que quisermos, conquanto assumamos as consequências desse pensamento. Por isso aqui envolve o livre-arbítrio. Que o homem pensa, se eu não quero Deus. Está lá no Salmo 14, no 53, o louco, né, desvairado, não crê em Deus. Tudo bem, disse o nesto em seu coração, não há Deus. Ele diz que não há. Então ele não pensa em Deus. Você pensa em Deus? Qual o princípio que você tem para pensar em Deus? Você nunca viu Deus. A gente tem, a Bíblia nos dá esse background, de informações para a gente saber quem é Deus. Eu fico imaginando Deus como um ser, um ser grande, maravilhoso, que a gente não consegue ver o seu rosto, que a gente não consegue olhar para as suas roupas, para as suas vestes, se é que ele tem veste. A gente fica imaginando. Você não imagina? Mas quando eu olho às vezes para o irmão, eu vejo Deus na vida do irmão. Eu vejo Deus no ato, num gesto, até numa flor. Eu já vi Deus num beija-flor. Já vi Deus também nesses bichinhos, numa andorinha. Eu abri a janela do meu escritório, veio uma andorinha, logo assim, eu não tinha nem tomado café, nada, só abri a janela do meu escritório para entrar um ar. Quando eu fiz isso, veio uma andorinha batendo o biquinho assim para mim. Quando ela veio assim, eu falei assim, bom dia. E ele parou assim, fez assim, ó. Eu disse, bom dia. Aí daqui a pouco saiu voando. Eu achei lindo aquilo. Se eu pudesse filmar aquela imagem, eu diria assim, meu Deus, Deus está presente até ali, naquele gesto. Ela veio voando e parou na minha frente, na janela do meu escritório, com o biquinho assim, batendo o biquinho. Eu disse, bom dia. Eu acho que ela foi lá dizer bom dia para mim. São pequenos gestos que a gente vê Deus. Tem gente que só vê Deus nas grandes coisas, abrindo o mar vermelho. Pois eu vejo Deus abrindo corações, abrindo mentes. Eu vejo Deus abrindo a mão do irmão para contribuir. Eu vejo Deus assim em muitas ações. Então, é um alto grau de liberdade, não limitado ao mundo físico. Você não consegue limitar isso. Pois só reside no ser humano, representando uma das potencialidades mais distintas que o indivíduo processa. O que mais distinta é o pensamento. Portanto, ele é importante. Agora, como é que ele nasce, esse pensamento?
Bom, os pensamentos se originam fora do nosso corpo. Aonde que eles se originam? Porque você não cria de dentro para fora, você cria de fora para dentro. O cérebro não cria nossos pensamentos. Esse é um ledo engano. Não é o seu cérebro que cria. Você já tem elementos já que forma você, que forma seu pensamento. Mas Descartes dizia que se forma daquilo que você vê, daquilo que você imagina, daquilo que você absorve. Então, o pensamento se processa, se origina de fora do nosso corpo, pois o cérebro não cria nossos pensamentos, mas os processa. Ou seja, você vê aquela imagem, o que o cérebro faz? Ele processa aquilo e tenta adaptar a visão à sua capacidade de entender e funcionar. O cérebro trabalha assim. Então entendemos que os nossos desejos ou planos são o resultado de processos eletroquímicos que ocorrem dentro da nossa cabeça. Ainda que você não entenda isso, mas eu tenho que te dizer. Sou obrigado a te dizer, porque não adianta eu falar sobre fé sem conceituar a fé, sobre amor sem conceituar amor. Ainda que a definição ou o conceito de amor seja complexo, como é o de pensamento, mas eu tenho que dizer isso para você. Caso contrário, nós didaticamente estamos incorrendo no erro. Então, o cérebro, a partir de uma fonte que está... essas atividades não é o cérebro. Ou seja, mas o que desencadeia essas atividades não é o cérebro. Pois os pensamentos entram no cérebro, quer dizer, ele vem de fora, entra no cérebro, que está fora do nosso corpo físico, né, os pensamentos, então eles estão fora do nosso corpo físico, a partir de uma fonte que está fora do nosso corpo físico, e somente quando chegam ao cérebro, o cérebro então começa a agir, decifrar isso que ele viu. Se você pegar como é que se forma um olho humano, se você, por exemplo, o irmão Daniel está lá na porta, se você pegar como é que o olho vê aquilo sem a influência do cérebro, ele está vendo o Daniel de cabeça para baixo. Ele está vendo o Daniel numa distância. Quando eu olho para ele, que esses 7.000 neurônios levam essa imagem para o cérebro decodifica aquela imagem, estabelece cor, padrão e matizes, aí, quando isso acontece, eu vejo ele perfeitamente. Mas se eu não tivesse o cérebro para decifrar essa imagem seria totalmente distorcida, no nosso cérebro. Então, nesse sentido, os nossos pensamentos passam por 3 estágios. Quantos estágios? Então, vamos lá. Isso é o que diz a ciência, tá? O estágio da característica inata. Repita comigo. A pessoa nascida para ser um vendedor nunca vai pensar como sendo um estilista de moda. Por quê? Pois a escolha não está incluída nos potenciais inatos da pessoa. Todos nós temos um potencial inato. E a gente precisa descobrir isso. Tem muita gente que está trabalhando na profissão errada. Tem hora que eu fico achando que eu deveria ter investido mais no meu ministério do que nas empresas que eu trabalhei. Embora foram úteis. E eu também, até hoje, não tenho certeza se esse é o meu ministério, com toda honestidade. Tem hora que eu fico imaginando que eu ainda vou ser alguma coisa na vida, mas não sei o que é. Mas pastor é que eu não sou. Eu gostava muito e gostei muito de ser advogado no início, quando estava estudando. Depois que eu me formei, já não queria mais ser. Joguei 5 anos de faculdade fora. 5 anos de sacrifício. Porque eu falei, não dou para esse negócio. Porque eu tenho algumas características. Eu tenho alguns temperamentos. Eu tenho um temperamento difícil. Eu não sou um homem que sou paciente, como eu vejo pessoas calmas. Eu não sou calmo, eu sou pavio curto. Quando eu falo de pavio curto, é atitude mesmo. Entendeu? Então, eu fico olhando assim, eu não dou para ser isso, não dou para ser aquilo. Então, o que você acha que eu vou ser escritor no final da minha vida? Irmãos, eu escrevo tanto. Eu peguei uma parte das minhas mensagens, minha esposa ficou apavorada. Eu botei em cima da poltrona, dessa altura aqui.
Meu Deus, isso tudo. Eu falei, bom, isso aqui é só uma parte. Ainda tem ali 5 pastas, mais 5 outras pastas cheias de mensagens. O que vai ultrapassar aquela linha que eu tinha falado para vocês. Deve vir aqui mais ou menos de altura de mensagem escrita. Você imaginar o que é escrever isso tudo. Não precisa dizer muita coisa. Só essa lição sobre o pensamento, eu escrevi umas 10 laudas. Para depois reler tudo, para resumir para 4. Ou melhor, para 6. E foi uma luta para eu ter que cortar a palavra. Às vezes bota uma palavra, substituo. Escrevi uma lição sobre o governo de Deus sobre a morte. Eu tenho desejo de mostrar às pessoas que a gente não pode ficar desesperado quando morre alguém que é crente. Vejo muita gente que arranca os cabelos, tem alguns carecas que arrancaram o cabelo. Ah, morreu meu filho, faz um escândalo. Meu irmão, quando ele morre, ele vai para os braços do Senhor, está melhor do que a gente. Tu ainda está triste, está chorando, desesperado. Pode ficar triste, é natural, não é verdade? Mas se desesperar porque morreu um crente, a Bíblia diz em Filipenses 2:23, o crente morre, vai direto para a presença de Deus, irmão. Então, eu escrevi uma lição linda. Eu gostei. Eu não gosto muito das coisas que eu faço, mas quando eu gosto mesmo. A morte foi uma lição que eu escrevi. E também o governo de Deus. E hoje Deus me deu outro tema, logo pela manhã. Logo pela manhã, quando eu acordei, Deus me deu um tema para a lição que eu vou trabalhar em cima. Então, vamos voltar aqui para a nossa lição. Os pensamentos passam pelo primeiro estágio da característica inata. Então, a pessoa que nasceu para ser vendedor, por conta do temperamento dele também, nunca entreterá pensamento de ser um estilista de moda. Não vai, não bate com aquilo que ele nasceu, com aquilo que ele tem tendência. Não vai. Pois a escolha, ela não está incluída nos potenciais inatos da pessoa. Por exemplo, eu quero ser estilista, mas não está incluído. Quem quer ser militar, está na cabeça que quer ser militar. Quem quer ser professor, está na cabeça que quer ser militar. Sim ou não? Aí a pessoa, por isso que os pais não devem influenciar o filho, dizer para o filho o que o filho tem que ser. Deixa o filho escolher. Tem uma irmã aqui que chegou aqui chorando. Pastor, convence meu filho a não fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. Seu filho tem 22 anos, irmã. Ele já tem cabeça para escolher, até melhor do que eu, irmã. Como é que eu vou convencer o seu filho? Porque eu não quero, mas, irmã, ele tem 22 anos, deixa ele escolher o destino dele, irmã. Isso é um problema dos pais. O pai é advogado, acha que o filho tem que ser advogado. Vai ser um advogado frustrado. Deixa o menino escolher. O garoto, se for de Deus, Deus vai dar direção a ele. E ainda que ele viva um tempo numa profissão, se ele tiver de ir para aquela que Deus estabeleceu para o coração dele, porque ele crê em Deus, vai ser aquilo que Deus determinou para ele. E os pais ficam forçando a barra. Quer que o filho seja isso, seja aquilo. Irmão, cada um vai escolher o seu próprio destino. E não adianta ficar forçando a barra, porque vai ser... Quantos aí fizeram só para satisfazer o pai, depois largaram tudo. Eu tenho uma amiga que é advogada, que ela investiu tudo na menina dela, tudo. A garota falava inglês, francês, alemão e português. Foi fazer faculdade na Alemanha. Se formou na Universidade da Alemanha. Fala alemão fluentemente. Ela fez de tudo pela filha. A filha ficou lá um bom tempo na Alemanha, voltou e agora ela ligou para mim falando, minha filha não quer nada, só quer ir para a praia com a colega e não faz nada, não trabalha, não estuda, não faz mais nada. O que adiantou? Todo o investimento que ela fez com a filha. A garota hoje fala 4 idiomas fluentemente, porque ela está arranjando um bom emprego aí numa empresa alemã, sim ou não? Por quê? Porque não tem nada a ver forçar. Então, segundo estágio, é o estágio da compreensão. Esta é a fase em que analisamos os pensamentos que recebemos e tentamos adaptá-la ao nosso mundo único e individual de conceitos. Eu penso, às vezes, numa coisa que isso não bate comigo. Né? Eu fico, por exemplo, nessa luta entre o calvinismo e o arminianismo, eu confesso aos irmãos quantas vezes eu parei para analisar se há realmente no meu coração base para receber o calvinismo. Fiz de tudo, não entra. Não entra na minha cabeça. Não entra, calvinismo não entra. Pelos textos que eu leio, pela direção de Deus, não entra calvinismo. Por quê? Aí vem lá, estágio da compreensão. Esta é a fase em que analisamos os pensamentos que recebemos e tentamos adaptá-lo ao nosso mundo único e individual de conceitos. Por exemplo, se eu acordar e achar que preciso encontrar um novo emprego, começaria a procurar um emprego nas áreas familiares. Vou falar com a minha família.
Se eu trabalhar em uma cafeteria, vou procurar um novo emprego no setor de serviços, no setor de atendimento ao cliente, mas não vou procurar trabalho na profissão de médico, na profissão de engenheiro, ou como de esteticista, já que isso requer conhecimento e eu não tenho esse conhecimento. Então, nesse sentido, eu vou trabalhar naquilo que eu tenho de informação na minha mente. Não adianta você estar pensando numa coisa e fazer uma outra. Por exemplo, se eu acordar e achar que preciso encontrar um novo emprego, você vai começar onde? Tem algum escriturário aqui na igreja? Levante a mão aí, escriturário. Tem ninguém? Quem é militar? Levante a mão. Ó, tem mais militares aqui. Aí o militar fala assim, não, eu não quero trabalhar em militar, eu quero trabalhar na área de ensino, eu quero trabalhar nessa área. Então, se você tem uma profissão, se você tem uma característica, se você tem uma individuação, você não vai começar a procurar emprego numa área que você não tem nenhuma aptidão, você não tem nenhuma base para trabalhar ali. Você vai querer trabalhar numa área que você tem conhecimento, que você tem estrutura. É a mesma coisa você pegar um vendedor de rua, cara bom, e botar ele para ser escriturário. Ele vai ficar incomodado ali, sim ou não? Não vai dar certo. Ele pode até trabalhar por força das circunstâncias, mas não dá certo. Eu acredito que tem hora que é isso que acontece com muita gente, está na profissão errada. Está incomodado. Aqui não tem isso não, né, irmão? Mas tem gente que está na profissão errada, está trabalhando por força das circunstâncias, mas não é o que ele quer. Por isso é melhor deixar os meninos escolherem. Quem entendeu isso? Terceiro estágio é o estágio da realização. Esta fase atua no original e me direciona para formas de encontrar um novo emprego. Aí eu vou à internet, perguntando em restaurantes se eles precisam de novos funcionários, o que eu devo vestir, o que eu vou levar comigo para chegar lá, se eu vou de carro, se eu vou a pé, se eu vou de Uber. Isso tudo que o pensamento entrou e eu tenho que realizar. Então eu vou estruturar o meu pensamento. O pensamento é assim, ele pega você numa característica inata e trabalha você com isso. Depois, você compreende o que você quer e você vai fazer aquilo que você compreende. Terceiro, você vai realizar o seu pensamento. Então, você vai fazer tudo de acordo para você conseguir realizar o seu sonho, ou melhor, o seu pensamento. Se você entendeu, diga amém. Se você não entendeu, diga glória a Jesus. Bom, esta etapa também leva ao quê? Leva à implementação real do pensamento à procura de emprego. Assim, desde o momento de sua concepção até o momento em que se torna uma ação, por menor que sejam nossos pensamentos, todos eles, diga comigo, todos os nossos pensamentos passam por esses três estágios. E cada indivíduo tem uma impressão digital que é exclusiva. Cada um vai entender e decifrar esse fato que ele está pensando de forma diferente. Cada um tem uma maneira de ver as coisas. Teve um cidadão que pegou, e agora tem uns que têm uma maneira muito, vamos dizer assim, focada em ver só coisa ruim. Você sabia que dentro da igreja tem gente que só vê problema? Nós tínhamos uma pessoa aqui, irmão, que só via problema na igreja. A pessoa que só vê problema, ele pensa em quê? Em problema. Só havia problema. Uma vez ele estava aqui em pé, parecia aqueles animalzinhos, como é que chama ele? Que fica em pezinho assim. Quem eles lembram aí? Suricato. Parecia um suricato. Aí eu estava aqui, nós tínhamos uma mesa de mármore aqui. Aí o irmão está sentado aqui, só vou falar irmão para ninguém fazer nenhuma ligação. O irmão estava assim. Parecia exatamente um suricato. Aí eu não entendi, falei assim, meu irmão, por que você está fazendo? Não, eu estou vigiando lá na frente, Mas como, irmão, vigiando lá na frente? Não, Deus me mandou ficar vigiando. Como Deus mandou vigiar, irmão? Então, por quê? Ele pensava assim, já a esposa dele
Botava o coral para cantar, o coral cantava. Pastor, o coral não estava muito bom hoje, né? Tudo tinha um problema. Então tem gente, irmão, que só vê problema. A cabeça dele é um livro de matemática. Então a gente precisa enxergar também coisas boas, sim ou não? E quando a gente só vê coisa ruim, a gente só atrai coisa ruim. Tu está enchendo, tu está intoxicando a sua cabeça. Então isso que você está vendo, você vê tanta morte, que você acaba pegando a síndrome do pânico. Só vê problema, irmão. Eu já disse aqui que eu não vejo mais programa de TV. Não vejo mais programa e não assisto mais repórter. Pastor, o senhor está desatualizado? Mais ou menos. Mais ou menos. Tem nada que nutre a minha alma se não estudar a palavra de Deus. O resto, para mim, não está fazendo sentido. Mas não vou perder meu tempo nunca para ver essas tralhas. Essas tralhas, não vou ver tralha, eu quero ver coisas boas. Então eu fico lendo a Bíblia, ainda que eu não saiba ler direito, falar direito, entender direito, aprender direito, mas eu me esforço para tal. É muito lixo para a nossa mente, eu não vou intoxicar a minha mente. Não fico grudado no telefone celular, não sou viciado nisso. Por isso que os irmãos reclamam que mandam mensagem, 3 dias depois eu ressuscito ela. Não fico ligado nesse negócio, não. Não, às vezes o telefone até toca lá, eu vou ver quem está ligando para mim. Se eu conhecer, eu atendo. Se eu não conhecer, depois eu atendo. Vou parar meu estudo para atender telefone, coisa nenhuma. Não quero que tire a minha atenção. Então, irmãos, tudo, aí você vai formando maus pensamentos, até da vida. Por que se fala tanto de sogra? Porque no passado a sogra dava tanta dor de cabeça que ficou esse trauma. Hoje o cara fala em sogra, eu já diz que tem que ter 2 dentes, um para abrir a garrafa de cerveja e outro para doer. Todo mundo já pensa logo bobagem agora. Tem uma sogra abençoada, sim ou não? Claro que tem sogra abençoada. Tem até cunhado abençoado. Não sei aonde, né? Mas tem. Então, o pensamento nasce de fora, não nasce na tua cabeça. Não nasce na sua... Ele se aloja na tua mente. Você traz aquela informação de fora e ele entra na tua mente. Entra aqui. Ele não nasce daqui para lá, ele pega de lá para cá, é de fora para dentro. Como é que você vai pensar numa coisa que você nunca viu? Como é que você vai pensar numa coisa que você nunca imaginou? Como é que você vai pensar numa coisa que você nunca leu, nunca ouviu? Enfim, não existe, você não pensa. Isso são abstrações. Eu vou pensar numa vida lá em Plutão. Como é que deve ser Plutão? Eu não sei, nunca pensei em Plutão. Alguém já pensou? Eu nunca pensei. Então, o pensamento vem de fora para dentro. O que você vê, você tem que filtrar. Existe, inclusive, o doutor Augusto Cury, ele fala que você tem que usar o CDC. Depois a gente fala sobre isso numa outra oportunidade. Usar o CDC. Você tem que criticar tudo que você vê, tudo que você ouve. Fazer uma crítica, não é autocrítica, fazer uma crítica daquilo, para você não botar lixo na sua mente. Terceira parte da nossa lição fala sobre a importância do pensamento na vida do homem. O pensamento é a base das nossas e por consequência do nosso destino. Então, presta atenção, irmão, nós não estamos lidando com alguma coisa sem importância, não. Estamos tratando de alguma coisa que vai nos levar para algum lugar, que vai nos conduzir para algum lugar. Então, se você pensar errado, pensa mal, se você pensa mal acerca do ser humano, acerca da pessoa, pior ainda, você nunca vai se adaptar com essa pessoa, porque você está pensando mal acerca dela. Se olha para a pessoa, te dá asco. Então, o pensamento é importante porque ele vai decidir o nosso destino. Então, controlar a mente. E aí, quando eu falo controlar a mente, é controlar o pensamento que entra na mente. Quem entendeu? Controlar o pensamento que entra na mente. O pensamento entra na mente e é o caminho mais direto para influenciar os acontecimentos e se adaptar da melhor maneira aos imprevistos. Ou seja, controlar a mente é fundamental, ter autocontrole. Nós estamos tendo muito arrastão aqui nessa rua, em frente à Nova Grécia. Ontem eu estava almoçando com a minha esposa e neta aqui
num restaurante aqui perto. Aí minha filha, preocupada, sabia onde estávamos aqui, ela falou para a mãe, não passa agora na favela Nova Grécia que está havendo um arrastão lá. Aí minha esposa ficou logo nervosa, aí foi, Jesus me cobre com teu sangue, Jesus me abençoe, Jesus me guarda. Começa logo. Você vê, uma informaçãozinha já colocou ela em pânico. Eu falei, minha filha, eu não estou sentindo, honestamente, estou aqui, ó, no altar do Senhor. Honestamente, não senti nada, mas nada, nem medo, nem pavor, nem preocupação, nada. Simplesmente, sinal verde, abriu, sinal vermelho diz, cautela, para. Verde, siga. Então, pensei, bom, pela hora que a minha filha falou, passou 10 minutos, esse troço já foi embora. Eu ia cortar o caminho, ainda falei, você quer que eu corte o caminho? Não, vamos em frente, então tá. Mas eu fui tranquilão, não tinha nada. Encontramos com um carro da polícia descaracterizado, um carro de polícia, não, um carro com policiais descaracterizado, e um carro da polícia entrando dentro da favela. O que já tinha debelado o princípio de arrastão ali. Mas eu fui tranquilo. Já a minha esposa já foi clamando sangue até lá. Falei, minha filha, não se usa o sangue de Jesus para essas coisas. O sangue de Jesus é para purificar dos pecados. Tem crente que vê o capeta diz, o sangue de Jesus tem poder. Eu não faço não, irmão. O nome de Jesus tem poder. Usa o nome. O sangue serviu para nos salvar. O sangue é uma metonímia. O sangue fala da obra vicária, salvífica de Cristo. Você tem que entender isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não está falando do sangue que corre nas veias, mas está falando da obra dele, no conjunto da obra. Então, o caminho mais direto para influenciar os acontecimentos é se adaptar da melhor maneira aos imprevistos. Com isso, eu passei o imprevisto tranquilão. Com esse domínio, além de pensar e planejar melhor, você pode passar a ter outra atitude diante da vida. Você não fica apavorado, você vai controlando. O que resulta em menos sofrimento e o quê? Mais felicidades. Esse sentimento vem da compreensão do seu propósito de como proceder para realizá-lo. Muito bem. As suas conquistas serão nada mais do que a confirmação de que o caminho seguido que você está fazendo é correto. A Bíblia diz que Deus conhece o quê? Os nossos pensamentos. Deus só não conhece os nossos pensamentos. Deus conhece antes do pensamento se formar. Abra sua Bíblia aí no Salmo 139, versículo 2. 139, versículo 2. Vamos acelerar agora. Infelizmente, de novo. Vamos lá. Oi? O que diz aí? Isso, meu irmão. Então, a Bíblia diz que Deus conhece os pensamentos desde o seu nascedouro. E vai além. Deus não conhece aquilo que vamos pensar, como Deus conhece tudo que nós pensamos. E como a gente pensa bobagem. Sim ou não? Sim ou não? Então, aí, as suas conquistas serão nada mais do que a confirmação de que o caminho a seguir é correto. A Bíblia diz que Deus conhece os nossos pensamentos e vai além. Deus conhece o nascedouro, né? Deus conhece os pensamentos. Em Lucas 1,51, olha que coisa linda. Eu, quando li esse versículo, falei, não, deixa eu parar aqui, porque esse versículo aqui me diz muita coisa. Maria, no seu cântico, exalta ao Senhor, dizendo assim, olha só, preste atenção nisso. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Eu, quando li esse texto, eu falei, meu Deus, Deus já está agindo a partir do pensamento dos caras. Sabe o que Deus está fazendo? Frustrando os projetos malignos. Vocês lembram do rei da Síria? Quando pensava mal e falava com seus assessores, na sua recâmara, Eliseu lá do quarto dele sabia, porque Deus revelava a Eliseu. Os caras pensavam, ele pensava e Deus já transmitia para Eliseu. Eliseu então avisava, vai ter isso, vai acontecer isso. Ou seja, irmãos, olha só,
Deus se preocupa com o que nós pensamos, sim. Repita comigo. Agora, olha que interessante. Deus agiu e dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. A palavra grega aqui para pensamento é dianoia. Sabe o que significa isso? Pensamento profundo. Às vezes a gente tem, eu não sei se tem pensamento raso, mas profundo eu sei que tem. Profundo. Se Deus abateu os homens pelo seu pensamento, é certo que o pensamento é deveras importante na construção das decisões que tomamos em nossas vidas. Os adolescentes vão pensar hoje, o que eu quero ser amanhã? Pensem nisso. O que vocês querem ser? De tudo que você já tem de informação, para e fala assim, eu quero ser isso. Antes de vocês decidirem isso, que às vezes você está tomando ação, que eu quero ser advogado, meu irmão, sai fora disso aí. Eu quero ser administrador, sai fora disso. Tem algumas profissões que estão em desuso. Eu quero ser economista, está em desuso. Ah, mas eu quero ser. Então, antes de você, daquilo que você está pensando, você acha que é bom? Porque não é o que você pensa que acha que é bom. Vou repetir? Não é o que você pensa que acha que é bom. Você tem que conferir isso. Então vai para a internet, vê as profissões que hoje estão em alta. Comece a pensar nela, pesquisa. Você vai ter uma mudança de pensamento. Espera aí, não quero mais ser advogado. Eu não quero mais ser administrador, não quero mais ser economista. Eu quero ser diplomata. Você vai pensar numa outra coisa, porque tudo que você tem de informação te conduz a esse tipo de pensamento. Porque senão a gente não melhora, a gente vai focar naquilo ali. Você tem que ver as circunstâncias ao seu redor, como é que você tem condição de melhorar o seu estudo, a sua capacidade de treinamento, de informação e tudo mais. Você vai para a internet, consulte tudo. E começa a pensar nisso. Leia as informações para então você remodelar, para você não encontrar uma profissão errada e depois ficar com a culpa de que é uma profissão frustrada. Tem muita gente frustrada porque pensou com a cabeça do pai ou pensou com a cabeça da mãe. Pensa com a sua cabeça. Fala para o teu irmão aí do lado, pensa com a sua cabeça. E você, quando pensa, você já tem que ter um monte de informação para pensar. Muito bem, vamos terminar aqui dizendo o seguinte. O que a Bíblia diz sobre pensamentos? Irmãos, a segunda parte dessa lição, eu confesso, essa primeira parte eu sabia que ia ser um pouco maçante, entre aspas, mas a segunda parte vocês vão se encantar. Tenho certeza disso. Quais as verdades que a Bíblia diz sobre o pensamento? Primeiro, a Bíblia diz que o cristão deve ocupar os seus pensamentos para refletir em coisas boas, que além de ser uma ação, diga comigo, disciplinar, substancia uma preparação para uma ação planejada. Você tem que dar substância aos seus pensamentos para você então pensar bem. Porque se você só pensa no que você viu no filme, eu quero ser igual aquela pessoa. Você tem que ter substância. Se você não lê a Bíblia, a sua substância será o que você leu nos livros. A Bíblia haverá de ter informações suficientes para você ter um bom pensamento. Davi diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu... Esse é um caminho que Davi escolheu para não pecar. Escondia a tua palavra. Como é que ele fazia? Botava a palavra de Deus na sua mente. O que mais que ele fazia? Meditava. Na tua lei medito de dia e de noite. Não dava espaço, não dava brecha para ficar pensando bobagem. Porque os pensamentos se formam em imaginação. A imaginação é pecado. Jesus disse, se olhar para uma mulher, não é o ato de olhar, mas o que é isso? Preste atenção nisso. Ocupar o pensamento com coisas boas, o que você pega ali, você viu. Olhou ali, não tem problema nenhum olhar. Senão tu vai dar umas bobeiras, como o irmão que ficou olhando para uma moça, quando ela virou a esquina, ele disse, o sangue de Jesus tem poder. Não adianta nada. Você já olhou o tempo todo. Se entrou aqui na mente, formou imaginação, aí pecou. Jesus disse olhar, tentar para uma mulher, tentar no sentido de você imaginar
uma relação física com ela, aí você já pecou. Pecou. Por quê? Porque para a lei condenava o ato. A graça condena o mau pensamento. Quem entendeu isso? Jesus já está condenando a partir do mau pensamento, porque veio você olhar, não é o problema é você imaginar o que você está vendo, trazer para o campo da imaginação, e a imaginação, principalmente do jovem, é muito fértil, né? Então essa imaginação do jovem, do homem e da mulher também. Não é verdade? As mulheres não estão escapadas disso não, viu, irmão? Vocês pensam que estão livres também? Tem mulher que não pode ver um gatão aí que fica olhando para ele, só não olha para as unhas, depois quebra a cara. Tem gente até que casa, né? Mas vamos lá, para a gente fechar aqui, o cristão deve ocupar seus pensamentos para refletir em coisas boas. Segundo, o cristão deve direcionar sua mente para algo não terreal, mas celestial, que é objeto de nossa morada eterna. Ou seja, por que a gente só pensa nas coisas aqui da terra? É no Bolsonaro, é na política, é não sei o quê, na prefeitura. Vamos pensar um pouco no céu. Quem quer pensar no céu? Vamos fazer um teste hoje? Vamos passar o dia inteiro pensando no céu? Quem sabe alguém vai para lá mais cedo? Ninguém quer. O pastor já não pensa mais. Já entendeu? Não vou pensar mais. Pensa no céu, meu irmão. Fala para o teu irmão aí, pensa no céu hoje, meu irmão. Terceiro aqui, meu irmão. Ó, é falsa pretensão de acharmos que conseguiremos fazer leitura do pensamento alheio. Tem gente que às vezes olha para a minha cara de emburrado e vai dizer assim, pastor está zangado comigo. Quem é você para ler meu pensamento? Quem é você? O pastor não gostou daquilo que nós falamos. Olha a reação dele. Como é que você vai pensar mal assim? Você já pensou que eu estou com dor de cabeça? Tu já pensou que eu possa ter tido um tilt na mente? A gente já vai pensar mal. É assim ou não é? Tu olha para o esposo. O esposo hoje está mal. Acordou de cara emburrada. Você perguntou a ele se ele está bem? De repente está com dor de barriga. Então, irmãos, a questão é a falsa pretensão nossa. Por favor, irmão, não julgue ninguém, não pense mal acerca do irmão. Você está cometendo um erro grave. Tu está julgando mal o irmão. Porque você está pensando, você acha que você pode saber o que o irmão está pensando? Nem o diabo sabe o que você pensa. Nem o diabo. E não fica com medo dele saber e você não orar. Aí vou orar só em pensamento, porque só Deus vai ouvir. Não importa, você pode orar em voz alta mesmo, ele está ouvindo, e ele que se vire, não pode fazer nada, você está falando com Deus. Deus é maior do que ele. Diga glória a Deus. Ora mesmo, eu vou fazer isso, vou comprar aquilo, vou determinar isso na minha vida. Deus vai me dar, eu vou orar, vou batalhar para isso. Ah, deixa o diabo ouvir, não vai mudar seus planos, senão assim ninguém orava, irmão. Ficava um silêncio na igreja, todo mundo em silêncio. Nosso culto seria o culto cemiteriano. Todo mundo em silêncio, porque o diabo vai ouvir o que eu estou falando. Não tem nada a ver. Deus conhece o nascedor dos nossos pensamentos, quanto mais os nossos pensamentos. Ele sabe o que você vai pensar, imagina o que você pensa. Deus detesta maus pensamentos. Aí, quando você estiver pensando mal acerca de qualquer coisa que não seja má, verdadeiramente má, olha, você pode pensar mal acerca de uma coisa má. Você viu um assassinato, você não pode pensar bem acima disso. Você viu um roubo, você não pode pensar bem. Você vai pensar mal realmente. Poxa, aquele ladrão merece uma coça, merece uma cova, merece isso. Uma coisa natural, que todo mundo pensa, né? Então, nesse caso, você não pode... não vai dizer que Deus detesta esses maus pensamentos. Não é esse o sentido. Os pensamentos de nosso Deus também são insondáveis. Você não sabe o que Deus está pensando. Ninguém. Nossos maus pensamentos podem anular a percepção da mão de Deus sobre nós, buscando nos ajudar. Às vezes, Deus quer nos ajudar, mas nós estamos pensando tão mal que Deus não pode nos ajudar. Preste atenção. Vou pedir para você repetir comigo. Às vezes, estamos pensando tão mal que nem Deus pode nos ajudar. Porque Deus não vai entrar aí para tirar esse mal do teu coração, que é esse mau pensamento, porque você aprendeu lá atrás que o pensamento tem um alto grau de liberdade. É você que escolheu pensar assim.
O que Deus está dizendo para você é: mude o seu pensamento. Pense bem. Pare de pensar errado. Porque no momento que você está pensando errado, Deus não está ali. Deus detesta esses maus pensamentos. É melhor você pensar em outra coisa. Os pensamentos do nosso Deus são insondáveis. Nossos pensamentos maus podem anular a percepção da mão de Deus. Às vezes quer te abençoar, mas está pensando mal, Deus fala: não vou ajudar porque ele está pensando mal. Os maus pensamentos defluem do coração do homem. Os maus pensamentos é o coração. Está depositado lá. Não é isso aqui não, está aqui, ó. Aí de lá saem os maus desejos, as más intenções, as más avaliações. A gente tem um dos graves erros nas nossas igrejas, é a má avaliação que a gente faz das pessoas. A gente olhar e julgar a pessoa pelo seu estereótipo. A gente então vê uma pessoa assim, já faz um juízo de valor, que é porque você já pensou alguma coisa a respeito dessa pessoa. Você viu essa pessoa, não gostou de uma atitude, aí você pensou mal e agora você está dando linha, está dando corda para esse mau pensamento. Esse mau pensamento vai destruir você. Deus não age nesses maus pensamentos, porque eles defluem do homem. Jesus vai dizer que o adultério e todos os males procedem do coração, porque está depositado lá, teve uma base anterior para eles estarem depositados lá. A palavra de Deus é poderosa e apta para julgar os pensamentos. A palavra de Deus vai lá nas juntas e medula. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não pense, meus irmãos, que os nossos pensamentos não estão sendo julgados. Os nossos maus pensamentos. É apta para discernir os pensamentos, né? Então ela vai lá nos maus pensamentos e diz: você não deve pensar assim. Você não pode pensar assim. Por quê? Porque ela diz para você, se você pegar o que você está pensando e conferir com a Bíblia, você vai dizer: meu Deus, pensei besteira. Estou pensando errado. Eu estou fazendo um exercício de pensamento muito bom. Isso está me fazendo ficar melhor. Eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem, confesso aos irmãos, estou me sentindo bem com meus pensamentos, que eram maus às vezes. Eu ficava pensando na minha própria vida, que eu estou assim, que eu estou assado, não sei o quê. Eu não sei por que isso, por que aquilo outro. Aí começo a reclamar de mim mesmo, em mim mesmo. E eu parei, agora acordo, vou para o espelho. Falo assim: hoje vai ser um dia maravilhoso. Eu estou pensando que o meu Deus vai me dar uma grande vitória, vai acontecer isso. Aí começo a pensar: bom, acordo, vou tomar o meu café, depois vou trabalhar um pouquinho. Fico pensando: poxa, esse trabalho aqui eu tenho que fazer, Senhor, me perdoa. Eu estou ocupando esse tempo, mas eu preciso fazer. Saio dali, estou pensando. E eu estou exercitando isso, eu estou vendo que está dando uma melhora legal na minha cabeça. Por que você não faça fazer isso? Quem está disposto a fazer isso? A melhorar os seus pensamentos. Para a gente fechar aqui, já que já estejam em prontidão, somos propensos, olha só, podemos pensar errado acerca até de Jesus. Sabia disso? Esse texto aqui é muito simples. A gente não lê o texto, né, irmão? Não dá tempo. Eu vou ter que aumentar a letra aqui para diminuir o número de informações. Os pais de Jesus saíram com ele no meio do caminho, perderam Jesus. Aí falaram assim: ih, cadê Jesus? Aí o texto vai dizer assim: eles pensavam que Jesus estava com a multidão. Às vezes nós estamos pensando que Jesus está com a multidão, Jesus não está com a multidão. Diga comigo: às vezes estamos pensando que Jesus está com a multidão. E Jesus não está com a multidão. Ele está lá entre os sábios. Jesus está entre os sábios. Jesus estava entre os escribas, fazendo pergunta para os caras perguntando a ele com 12 anos, dando um show para os caras. E todo mundo perdido. O pai dele, o pai, irmão, o pai e a mãe perderam. Jesus não está aqui, procuraram entre os parentes. Jesus também às vezes não está entre os parentes. Jesus está aonde ele tem que estar. Guarde isso. Nem com os parentes, nem com as multidões está onde tem que estar. Jesus não está no local que nós imaginamos onde ele está. Jesus está aonde ele está. Fechando aqui. Cadê o Jacos? Esquema aí. Somos propensos a achar que Deus pensa como nós pensamos. Lê do engano. Os pensamentos de Deus são inescrutáveis, ou seja, ninguém penetra, ninguém consegue entender.
O arrependimento e pedido de perdão a Deus deve começar na formação do mau pensamento, pois ele é o gatilho para um grande pecado. Olha, preste atenção nisso para a gente fechar. Eu continuo cometendo o mesmo erro de deixar a parte final, que é a parte mais contundente, dar uma acelerada que não fica legal. Olha só, o Simão se converteu e quando viu Pedro lá orando, ficou lá contínuo com o Filipe, e ele era um crente fiel, hein? Se fosse aqui na Betel, seria até consagrado a obreiro. O cara não faltava os cultos, o cara era dedicado, estava sempre ao lado de Filipe. Filipe ia para lá, ele ia, eu ia para o outro, ele ia e tal. O cara era bom, só que ninguém conhecia o coração dele, mas há um que conhece, que é o nosso Deus. Até no dia que Pedro chegou, começou a orar pelas pessoas, elas serem batizadas com o Espírito Santo. E foi aí que ele revelou que ele não estava convertido, ele estava convencido. Foi quando Pedro disse assim, olha, e ele falou assim, Senhor, quanto você quer? Quantos dólares? Quantos bitcoins vocês querem por isso aqui? Quantos euros vocês me vendem? Quantos reais? Pedro disse, o seu dinheiro seja contigo para perdição, porque cuidaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. Ore a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Olha só, irmão. Porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Significa dizer que quando a gente... Olha o que Pedro diz, arrepende-te. Primeira coisa que ele diz, arrepende desta tua iniquidade, dessa tua desobediência, dessa tua rebelião contra Deus. Ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Em nome de Jesus, eu quero fechar esta aula de hoje dizendo para todos nós, peça perdão a Deus pelo teu mau pensamento, antes que esse mau pensamento te destrua e te leve para a eternidade sem Deus. Peça perdão a Deus. Todo mau pensamento que vier à mente sobre a pessoa, sobre alguém, não é só contra o pastor, não, contra qualquer pessoa. Todo mau pensamento que vier, corre. Senhor, me perdoa desse mau pensamento. Me perdoa, Senhor, tira esse mau pensamento da minha cabeça. Porque se você não fizer isso, você vai deixar ele depositado ali. Você não tira ele. Não pensa que ele foi embora, que ele evaporou, que ele sumiu. Não, você manteve ele ali. Passado um tempo, lá na frente, um dia você resgata ele. Você faz o resgate dos pensamentos. Você vai pensar, quando vê o irmão, esse camarada aí. Por quê? Porque nós estamos sempre alimentando esse mau pensamento, porque ele não foi extraído. Quem entendeu? Irmã Tereza, irmã Adriana, esse pensamento não foi extraído, não foi perdoado, não foi eliminado. Então ele está lá fazendo assim, ó. O toque dele na mente está direto. Temos que pedir perdão a Deus. Por isso que Pedro falou para aquele homem, arrepende-te. Quando você se arrepende, você nunca mais vai pensar errado. Para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Se você pensa que o pensamento mau não é pecado, aqui está uma prova. Peça perdão pelo mau pensamento que te veio à mente e alimente a sua mente com mau. Acorde amanhã, irmão, pensando em coisas boas. Quando vier um pensamento mau, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus da minha mente. Começa a pensar, você vai ver que sua vida vai melhorar. Amém? Amém mesmo, irmão? Quem aprendeu hoje alguma coisa? Mas foi pouca gente que aprendeu. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Faz assim, ó, faz assim. Deus te abençoe.